Eu tô com uma reflexão aqui no meu coração, na minha mente, já faz um tempo. Estava estudando o livro de Isaías e a pergunta que veio é: será que a gente está vivendo como Israel nos tempos de Isaías? Por quê, Giovana? Por quê? Me dê o contexto disso. Como assim, vivendo como Israel nos tempos de Isaías? Bom, o contexto de Israel naquele tempo de Isaías, onde Isaías profetizava, né, ali para Israel, Jerusalém, né? Quem sabe um pouco do livro sabe dessas divisões, enfim, não é nisso que a gente vai entrar. Mas para quem conhece ali, né, quem conhece a origem de Israel, conhece a trajetória de Israel naquele tempo, e principalmente no tempo de Isaías, sabe que Israel era um povo muito teimoso, era um povo idólatra, era um povo que não sabia se continuava com Deus, né, ou se entregava para outros deuses, para outros ídolos, né. Então era um povo confuso, que não sabia para onde estava indo. Sempre teve ali a direção de Deus junto, né, com eles, sempre teve a presença ali de Deus com eles, mas eles pareciam que tampavam os olhos e Deus nos abandonou, Deus nos entregou nas mãos dos inimigos, sendo que Deus sempre teve ali o plano perfeito para eles, que era a vinda do Messias, e era o que naquele tempo Deus mais falava com eles através do profeta Isaías, de forma que eles fossem exortados, né, pedindo para que eles se despertassem e acordassem, né, e fossem obedientes, tementes ao Senhor. Mas Israel era um povo teimoso naquele tempo, era muita idolatria, era muita adoração a falsos deuses e a busca incessante deles em fazer alianças com outros povos e ficar colocando a culpa em Deus, né? Então, será que a gente está vivendo como Israel naquele tempo, né? A gente... Quem aí não tem testemunho, né? Quem não tem um livramento para contar da parte de Deus? Eu acho que quem que não tem promessas para falar que escutou da parte de Deus. E muitas vezes a gente se pega reclamando, falando: mas Deus me esqueceu. Deus esqueceu da gente. Deus nos entregou na mão do inimigo. Deus não me ama mais. E isso são coisas, são sintomas do povo lá de trás, tá bom, gente? Então vamos ficar espertinhos aí, porque muitas das vezes eu também me pego assim. Então o que a gente tem que fazer no meio disso tudo? A gente repreender, levar cativos os nossos pensamentos, levar cativos os nossos sentimentos, porque Deus não esqueceu da gente. Ele tem o plano perfeito da salvação para nós. Então, se a gente acabar nos desviando deste caminho, da promessa que Deus nos fez, da salvação e da promessa que Deus nos fez enquanto estivermos aqui na terra, gente, a gente não vai conseguir chegar até lá, porque a gente está murmurando, a gente está reclamando, a gente está achando que Deus esqueceu da gente. Não, Ele tem o plano perfeito dele, mas esse plano perfeito você precisa passar pelo processo, assim como Israel teve que passar por todo aquele processo, e eles eram avisados que iriam passar por aquele processo, né? Por todo o processo que eles passaram, eles foram avisados. Mas eles ficavam murmurando no meio desse processo, no meio do caminho. E era o que dava ruim, porque eles acabavam caindo em ideias que eram falsas, eles acabavam caindo em idolatria, em reclamações, em murmurações, enfim, foram se desviando e perdendo a intimidade com Deus. Então, que não sejamos como Israel nos tempos de Isaías, em nome de Jesus. O mais engraçado, gente, é que Isaías naquele tempo, ele também profetizava palavras de Deus de esperança, que viria Jesus para eles, para que Israel fosse salvo, fosse liberto. O bom disso tudo, sabe o que é? Não são os teimosos, não são aqueles que se rendem a falsos deuses, não são aqueles que se rendem a ídolos. O que importa é que ainda há os remanescentes nos nossos tempos. Ainda habita remanescentes no tempo de hoje. O que são eles? São o povo de Deus que não se curvaram a governos de outros povos, não se curvaram a deuses falsos, não se curvaram a qualquer tipo de ídolo,
não se curvaram, foram obedientes, mantinham a fé em Deus, o relacionamento, a intimidade com Deus. Naquele tempo, Isaías fala que eles eram como árvores cortadas, mas que dariam frutos, dariam galhos, dariam remanescentes. Então, esses remanescentes do templo de Isaías deram frutos, e esses frutos somos nós, né? Somos nós que não se curvam, não negociam a sua fé, não negociam o seu relacionamento com Deus, a sua intimidade com Deus. Então, ainda há remanescentes. Que a nossa geração possa encontrar com esse Deus, e que os filhos dos meus filhos, os filhos dos teus filhos, sejam remanescentes. E que dê continuidade a toda essa genealogia de Cristo Jesus, em nome de Jesus. Então a palavra é essa, gente, que estava queimando no meu coração. Que a gente possa refletir sobre essa palavra e trazer essa pergunta para nós e juntamente dar a resposta para essa pergunta. Será que eu estou sendo como Israel no tempo de Isaías? Será? Pois é, gente. Se a gente parar para pensar e formos sinceros, eu acho que a gente tá sendo sim. A gente tá sendo um baita de uns reclamões, sabe? Achando que Deus esqueceu da gente. Mas não. Às vezes Deus realmente fica em silêncio. Às vezes Deus deixa a gente passar na moinha. Às vezes Deus deixa a gente passar pelo processo, que muitas das vezes não é fácil, é doloroso. Mas é para um propósito final. A Bíblia diz que os finais são melhores que os começos. Então, gente, é a palavra de Deus, cara. Por que a gente se perde? Por que a gente não faz sentido, né? Então, assim, o vídeo acaba por aqui. Espero que tenha feito sentido isso pra você, que seja uma resposta de Deus pra você nesse tempo, em nome de Jesus. Já me segue aqui no canal, falando da palavra de Deus, trazendo uma palavra de esperança, de reflexão, e também falando um pouco sobre esse meu tempo que eu tô aí no detox digital das redes sociais, né? Instagram, TikTok, essas coisas todas. Também te dando dica pra como você sair desse vício das redes sociais. Então já me segue aqui, já deixa seu comentário, sua curtida pra ajudar a chegar a mais pessoas, pra que mais pessoas sejam impactadas e transformadas em nome de Jesus. Beijo e tchau, tchau.